Olá, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Estamos aqui reunidos para uma palestra dominical em torno do Evangelho. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno das palavras descritas pelos apóstolos sobre Jesus e que nós possamos utilizar esse ensinamento no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola está descrita em Lucas 16, versículos 19 a 31. E lá está descrito: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, que é o lugar onde as almas se dirigiam após a morte, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro para que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, que estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ainda o rico: Rogo-te, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, Abraão, meu pai. Se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola é um conselho, saudável, é mais do que uma parábola, é um ensino representativo do que se passa no espaço, no além-túmulo. É uma consequência da justa e equitativa da nossa existência na Terra. É também a exemplificação da lei de caridade, dispensável para todos que se abrigam sob os ensinamentos de Jesus, como também para aqueles que fogem dos seus ensinamentos. O rico e o pobre Lázaro somos nós revelados à luz da verdade. O rico ele aproveitou no mundo e sofreu no espaço. O Lázaro sofreu no mundo e desfrutou no espaço. Então temos os dois personagens principais aí, O rico, ele está simbolizado por uma vestimenta rica de púrpura e linho. Púrpura era muito cara, para colorir um tecido, precisava de um pigmento que vinha de lugares distantes, que eram difíceis de obter e eram muito caros. E o linho era também um material caro, um material nobre, que alguns poucos podiam vestir. E ele passa, o rico, a vida em fartura, e despreza os pobres. E não observa a lei de Deus, e vive para os bens materiais, da vida do corpo. São os egoístas que vivem e veem senão que pode saciar a sua sede, os seus desejos, os seus sentimentos. Eles não pensam no próximo. Aquilo que eles desejam, eles tentam saciar.
né? Independente de meios para poder ter essa saciedade. Mas quando ele morre, ele não pode viver como ele vivia, né? No mundo espiritual não tem púrpura, não tem linho, né? Não há manjar, né? Ele se havia fartado com os prazeres terrenos, né? E ele não podia se afastar dos prazeres do céu, porque ele não tinha buscado esses prazeres, né? E não havia adquirido o tesouro, né? Que se conquista as glórias celestes. Lázaro, ao contrário, era aqueles que não podem atravessar o portal dos palácios, né? Por exclusão, por segregação, né? Aqueles que a sociedade, né, despreza, que cobre de insultos e produz marcas e chagas, né, no corpo que o identificam. É nesse sentido das chagas, né? Marcas que a sociedade impõe às pessoas. Não é aquele também, né, que existem muitos pobres que também são egoístas e orgulhosos, tá? Muitos são os que se vestem de púrpura, entre aspas, né? E buscam somente a matéria também, né? Mas não são os que sofrem com resignação. São aqueles que desprezam no sentido de grau de importância dos bens da terra, né? Não é a última coisa que se procura. Eles buscam as coisas de Deus. Eles são pacientes, não se revoltam, esperam, oram, sabem que existe um Deus Criador, o Pai Supremo, que vai amparar e recompensar moralmente, né? E que ilumina a eles com a luz espiritual. Esse prêmio, essa recompensa, que às vezes parece demorar, não vai faltar. Porque a justiça de Deus, ela é infalível, né? O rico, assim que ele morreu, sem nada, né, nu, sem dinheiro, não tinha as roupas ricas que ele vestia, não tinha os bens, não poderia levar para além túmulo, né, para ter uma morada melhor, foi destinado o Hades, que eles falam, que é um lugar destinado a todas as almas que serão julgadas, tá? E segundo diz o texto, ele estava lá meio contrariado, né? Porque não tinha aquelas comodidades que ele tinha na terra, e por isso ele sofria. E assim que morreu Lázaro, o mendigo, ele foi conduzido pelos anjos junto a Abraão, né? Então são duas personalidades distintas, né? Uma gozou a vida, né? E outra que sofreu. Uma nada faltava, outra a que tudo faltava, né? Agora eles vão trocar as condições, vão mudar de cenário, né? O mendigo vai para a abundância e o rico que passa a mendigar, né? É o reverso da medalha, né? E vai ser apresentado no dia do julgamento, né? Entre aspas também. O julgamento de Deus é diferente do dos homens, né? Ele não se deixa levar pelo preconceito, não se deixa levar pelo juízo humano, né? Esse juízo humano que a gente quer impor a Deus, né? Ele não se leva por isso. O Abraão, ele foi o patriarca dos hebreus, né? Então era uma alta personagem no Antigo Testamento. Então por isso que ele é colocado ali no seio de Abraão, né? Que é considerado o pai dos judeus, né? Dos judeus e dos árabes também, né? Essa situação é a situação da liberdade do espírito, né? No mundo invisível, né? Onde eles caminham livres, que onde eles conquistam, fazem conquistas morais, né? Onde eles descobrem novas coisas, onde aprendem verdades que elevam o conhecimento, né? É o mundo da imortalidade, da luz, da verdade, né? O mundo da fé verdadeira, que abala e transporta montanhas, mas também da calma e bonança, né? Como os discípulos no mar da Galileia, quando estavam perante o tufão, imploram auxílio a Jesus, né? Na esperança de salvamento, e ouvem as palavras para iluminar o caminho. É no seio de Abraão que permanece o mendigo, né? Que ele tinha como única caridade na terra as carícias dos cães, que eram fiéis amigos e vinham lamber as chagas. No Hades, o sofrimento era justamente isso, ver o que se passava lá no alto, observar o que acontecia lá, né? E não poder participar dessas regalias, né? Que eram concedidas. Imagina a situação do rico em ver aquilo. Ele fica desesperado, porque ele tinha tudo aquilo na terra, agora não tinha mais, né?
Lázaro, ele tinha saudade só quando espiritual, o rico pelo contrário. Ele deixou de saudar, ele levou mais dívidas ainda para o lado de lá. Né? Quando o rico ele levanta os olhos e vê Abraão e Lázaro, ele pede para Abraão ter compaixão dele, que mandasse Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar a língua, porque ele estava atormentado. Ele queria água, né? Não para a saciedade, porque ele havia morrido, não poderia ter sede. Era a sede de consolação, de esperança, de perdão. A chama do remorso. Perdão daqueles que haviam cometido uma falta. Essa era a água do perdão. Né? Ele queria estar ali também como Lázaro, né? No seio de Abraão. E Abraão responde, né? Filho, lembra-te que recebeste os bens na tua vida. E o Lázaro, do mesmo modo, os males. É justo que ele esteja consolado e tu em tormentos. E fala do abismo, que existe um abismo entre eles, né? Não pode ser vencido, né? E Abraão ainda, né, ouvia a voz do rico e o rico ouvia a voz de Abraão. Então eles se comunicavam, eles tinham uma forma de se comunicar. O rico no Hades via Lázaro no seio de Abraão e eles se comunicavam, falavam e conversavam. Por quê? Havia necessidade do rico ser exortado para se regenerar mais tarde, pagar a sua dívida. Né? E como Lázaro vinha ao mundo melhor. Como Lázaro, depois de subir também ao seio de Abraão, também ele era filho de Abraão. Abraão não deixaria aquele filho perecer. Né? É um ensinamento para nós. Né? Deus não deixa, não nos abandona. Então foi então que o rico, né, estava já cheio de pobreza e de sofrimento, ele se lembra dos seus 5 irmãos, que faziam a mesma vida que ele fazia. E ele aí pede para Abraão mandar então Lázaro à sua casa para nos avisar, para não acontecer a eles o mesmo que estava acontecendo com ele naquele momento. E o rico, interessante, sabia que Abraão mandava sempre os outros espíritos dar aviso aos homens da terra. Então existia a concepção da comunicação dos espíritos com os homens naquela época, né? Ao contrário do que se fala hoje. Então ele pede, né, que mande Lázaro à sua casa, né, para avisar os irmãos que faziam aquela vida que ele tinha, né, e precisavam conhecer o futuro, os tormentos que aguardariam a eles se eles continuassem assim. E ele, quando Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas, não? Insistiu, o rico ainda insiste com Abraão, mas pai, se algum dos mortos for ter com eles de falar, eles vão se arrepender. Né? Ele desejava que os irmãos tivessem a manifestação positiva dos mortos, né? Porque dessa forma eles iam se tornar obedientes a Deus. E Abraão fala com razão, eles têm Moisés, eles têm os profetas, né? Eles não vão se persuadir, mesmo que ressuscite alguém entre os mortos, tá? Novamente ressurreição, né? Reencarnação, tá? Para crer nos mortos era necessário crer nos profetas. Eles não acreditavam nos profetas, porque os profetas nada mais eram que médiuns, né? Intermediários entre Deus e os homens. Por quem se comunicavam os espíritos mortos. Né? Era através dos profetas que as comunicações se davam. Se eles não acreditavam nos profetas, nos médiuns, como é que eles iam acreditar em espírito? Né? Abraão dá essa lição novamente ao rico. Né? E assim, que ele tira disso que Deus dá liberdade para todos buscarem a sua lei. Né? Tem lá, está escrito, né? Aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate na porta ela se abre, porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pedir um pão, nem uma serpente a quem lhe pedir um peixe. Está lá em Mateus, tá? Capítulo 7. E assim Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, né? A quem ele concedeu. Tá? Os espíritos mortos podem comunicar-se e se manifestar aos vivos, mas não pode obrigar os vivos a fazerem as coisas que deveriam ser feitas. Né? Eles tomam as suas decisões, né? Eles são donos da sua felicidade futura. Né? Através dos seus atos, eles vão estar escrevendo sua felicidade futura.
A gente sabe que muito rico e muito pobre, embora tenham visto e ouvido manifestações e avisos dos homens, não se convenceram por esses avisos. E assim, o homem que quer se convencer pela força, vai acontecer como aconteceu com a cigarra lá do La Fontaine, né? Que ele cantou na sua vida, mas depois chorou a sua morte. E há de voltar chorando para outra vida, para com justa razão cantar na imortalidade. Então esse era o tema para o dia de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Nós possamos estar presentes no próximo domingo. Que Deus nos ampare, ilumine hoje e nessa semana que virá. Muito obrigado. Até mais.